Florida, in Pittsburgh, and Japan, Korea are also participating. And as you can see, Brazil is going to be participating. We also have the Department of Energy network, ESNet, as part of this. And these are all clusters of computers that are distributed throughout these countries that are going to be participating in a bandwidth challenge test, if you will. So we have been working very, very diligently over the last couple of weeks. I'm sure Professor Lopez has lost a lot of sleep these past nights in making sure everything is working, along with his engineers. But we're getting very, very close. And part of what I'm here for, in support of Professor Lopez's efforts, is to establish a 2.5 gig circuit from Sao Paulo to Miami, which is then going to connect to the Supercomputing Conference in Pittsburgh, which starts next week. So we're in the process right now of getting all of this in place, and this will be unprecedented. It'll be the first time that we have this much traffic flowing between our continents, between North America and South America in the Western Hemisphere. And this just gives you a network diagram of what we're doing. As you can see down here in Sao Paulo, you have Sergio Novaes's cluster of servers that are connected to a switch here that will then connect to a 2.5 gig circuit that's provided by LAN Nautilus as part of this project to Miami. And then from Miami, we will connect to Internet 2's Abilene network, which will then take us to the supercomputing facility in Pittsburgh. And we're in the process of establishing multiple gigabit Ethernet streams across this connection so that these servers can work at full capacity and exchange data with other servers that are part of this collaboration, which you saw in the earlier diagram. So it should be very exciting to see this happen, and it'll be a very good demonstration of the technology that we have in place between Miami and Sao Paulo. I thank you very much, and once again, I'm very pleased to be here and to be able to share this with you today. Thank you. Bom, boa tarde a todos. Acho que o professor Wilson Ruggiero vai começar a falar sobre o programa de e-learning. Por favor, Wilson, está preparado? Boa tarde a todos. Vamos tentar recuperar um pouquinho do nosso tempo. Eu pediria para o pessoal já passar para a apresentação. Então, nós vamos, dentro do programa TDIA, como nós vimos comentado hoje na palestra de abertura pelo professor Pérez, nós temos três grandes esforços iniciais de projeto. Um deles é o esforço do projeto sobre aprendizado eletrônico. E é o que nós vamos rapidamente comentar com os senhores a situação do projeto, a motivação do projeto, o estado que nós estamos. Relembrando, quer dizer, o grupo, a Comissão TDIA, em consulta com os diversos laboratórios paulistas interessados nessa área, fez uma pesquisa e o que nos motivou a destacar e entender o projeto de aprendizado eletrônico como uma das alternativas é que cerca de 120 sugestões de atividades de pesquisa que nós obtivemos, 30% delas focavam de uma certa forma no aprendizado eletrônico. E isso daí fez com que a gente olhasse com bastante atenção essa opção. Também nós entendemos que as aplicações ligadas com o ensino, com o aprendizado eletrônico, elas são bastante ricas em aspectos de interatividade, de colaboração, e elas têm grande capacidade para explorar as características, o potencial da internet avançada, quer dizer, toda essa banda que nós acabamos de
de ver que vai estar disponível ligando as Américas e o resto do mundo. Aplicações que podem tirar proveito do rápido tempo de resposta ou baixa latência, aplicações que podem tirar proveito da banda de comunicação praticamente ilimitada e, principalmente, a gente trabalhar em cima de esquemas de melhor qualidade de serviço. Também esse esforço ligado ao projeto as aplicações de aprendizado eletrônico, eles são bastante voltados e é bastante indicado, propício para um esforço colaborativo. O que nós precisamos fazer dentro dessa área de conhecimento, dificilmente nós conseguiremos fazer algo significativo isoladamente. Então, a ideia de juntar um grupo grande de laboratórios também é privilegiado por esta opção do aprendizado eletrônico. Isso também faz com que a gente tenha condições de aproveitar a evolução e as definições de padrões internacionais e nos facilite também a reutilização de componentes, a reutilização de esforços. Mais do que isso, a gente vê também nessa área o potencial de produzir resultados relevantes nos aspectos sociais, científicos e tecnológicos, tanto de curto como de médio e de longo prazo. Então, esse cenário fez com que a gente identificasse o projeto de aprendizado eletrônico dentro de certos objetivos que rapidamente eu passo a listá-los. A ideia é, de fato, estimular a pesquisa conjunta, a pesquisa colaborativa, não a pesquisa somente individual, né? Não temos nada contra isso, mas a ideia é o filminho que nós vimos hoje cedo, de tentar fazer com que os gatos, que naturalmente têm uma personalidade individualizante, a gente tentar fazer com que os gatos e as gatas consigam se juntar para esforços e objetivos mais ousados, faz parte do nosso objetivo. A ideia de desenvolver um conjunto de ferramentas de suporte e aprendizado eletrônico na modalidade de open source e tirando proveito dos recursos tecnológicos da internet avançada também se caracteriza como um forte ponto de objetivo do nosso projeto. A gente visa fundamentalmente, além das ferramentas de suporte ao desenvolvimento de aprendizado eletrônico, a gente objetiva criar um framework, criar uma série de carimbos, uma série de templates para o desenvolvimento de aplicações multimídia de uma forma em geral, tá certo? Onde a gente visa a interação e a colaboração de alta fidelidade, ou seja, é um salto à frente dentro das aplicações que podem tirar proveito de interatividade. Isso também mostra que o fato de termos escolhido o aprendizado eletrônico como a primeira iniciativa de aplicação, ela não exclui a produção de resultados em outras áreas de conhecimento. Certamente, muitas outras áreas vão poder tirar proveito do que nós estivemos fazendo dentro do contexto de aprendizado eletrônico. Vendas, treinamento, tem uma série de outras atividades que podem, de fato, usufruir desses objetivos. Que tipo de requisitos principais nós já estamos trabalhando nesse projeto e tentando definir para as nossas ferramentas? Eu tentei listar alguns deles aqui, certamente não todos. Nós temos um grupo grande trabalhando exatamente nesse momento, fechando os macro-requisitos e os requisitos mais específicos, mas, enfim, eu listei alguns dos mais importantes. A ideia de ter independência de plataforma, independência de tecnologia específica é algo importante, associado com a independência de modelos pedagógicos específicos, também é algo vital na ferramenta. Nós devemos ser capazes, esse conjunto de ferramentas deve ser capaz de operar diferentes estratégias pedagógicas e metodologias pedagógicas. Ela não deve trancar, não deve bloquear o instrutor em seu trabalho. A gente tem que saber usar adequadamente a tecnologia avançada, diretamente proporcional à tecnologia que é demandada pelas aplicações interativas e colaborativas, tentando aumentar o nível de qualidade de serviço produzido por elas. A ideia de desenvolver produtos, subprodutos distribuídos na forma de
de open source, debaixo de uma licença do tipo GPL, a gente tem também colocado como objetivo. Nós vamos estar fazendo um conjunto de ferramentas capazes de suportar basicamente a maioria dos requisitos relevantes para os ambientes de aprendizado eletrônico. A questão de termos ferramentas extensíveis, personalizáveis, é algo fundamental também, e sempre, na medida do aplicável, nós estaremos procurando incorporar e estar aderentes a padrões internacionais que façam sentido nessa direção. Dentro desse contexto de produção de, vamos dizer, de resultados tecnológicos de um conjunto de ferramentas, nós elencamos e definimos uma série de macro-objetivos de pesquisa que, dependendo de cada um dos grupos que estão participando do projeto, vão focar o seu interesse em cada um deles. Então, eu passo a listar aqui rapidamente alguns deles, só para dar uma ideia da grande gama de objetivos de pesquisa que nós temos como meta dentro dos 15 laboratórios que participam desse programa. A especificação, construção de ferramentas para copresença, coprodução, a história e a questão do acesso a laboratórios virtuais, tá certo? Como nós vimos hoje cedo, o acesso a laboratórios reais integrados com ambientes virtuais, tá certo? A questão da definição de frameworks para produção, organização e manutenção de objetos de aprendizagem que possam ser depositados em repositórios. A questão de estarmos compatíveis com as interfaces internacionais, os padrões de interfaces internacionais, tá certo? Para permitir a reutilização de conteúdos acadêmicos, tá certo? A questão de agregação de conteúdo e a capacidade de sincronizar conteúdos multimídias, envolvendo múltiplas mídias. A questão de gerenciamento e de estatísticas desenvolvidas nesses ambientes, integrando conteúdos ativos com dados de participação. Isso é algo muito importante para a gente realizarmos experimentos de uso e experimentos de aprendizagem, tá certo? A questão de ter ferramentas para avaliação formativa e somativa, tá certo? A questão da qualidade de serviço, né, e adaptável ao meio de acesso. No nosso país nós temos uma gama grande de acessos disponíveis, desde acessos banda larga, como nós vimos aqui, até acessos que não são de banda tão larga assim. Então, as nossas ferramentas devem ter alguma forma de se adaptar a essa diversidade no nosso contexto. A questão de desenvolvimento de técnicas com obtenção de interação e colaboração em alta fidelidade, a questão de representação de conhecimento, a visualização de conhecimento, a questão de integração dos ambientes de laboratório reais com virtuais, tá certo? A própria questão do projeto de jogos acadêmicos, são temas que na gama de laboratórios que nós temos participando, de uma forma ou de outra, vão ser desenvolvidos ao longo do nosso projeto. A integração de tecnologias de alta definição, como HDTV, dentro do ambiente da internet avançada, a questão de customização, personalização, a questão de segurança, do ponto de vista de identificação, autenticação, e a questão de os direitos de autor, o gerenciamento de direitos em cima do material produzido, são questões muito importantes que, de uma certa forma, vão sendo tratados. Como é que nós organizamos o projeto? O projeto ele é composto por um conjunto de laboratórios identificados em dois grandes grupos. Os laboratórios de desenvolvimento, tá certo? São aqueles que vão ser responsáveis pela condução da maior parte dos trabalhos de pesquisa e desenvolvimento em si, e são responsáveis pela coordenação dos outros laboratórios em núcleos regionais e grupos de trabalhos. Os laboratórios associados têm um papel muito importante, são laboratórios que têm experiência na área de aprendizado eletrônico e eles estão participando principalmente na fase de especificação de requisitos, influenciando e trazendo a experiência de aprendizado eletrônico nas suas áreas de conhecimento, influenciando a especificação do ferramental todo que está sendo produzido.
E alguns desses laboratórios vão estar sendo envolvidos, ou estar se envolvendo também fortemente em atividades de desenvolvimento que devem acontecer no segundo período do projeto. E, basicamente, são esses dois tipos de laboratórios. Eu listo aqui os 15 laboratórios participantes. Nós temos, como eu falei, 4 laboratórios de desenvolvimento e temos mais 11 laboratórios associados com os respectivos investigadores principais aí. Esse grupo de laboratórios aqui cria uma comunidade de pesquisadores um pouco maior do que 100 pesquisadores trabalhando, né, e se envolvendo nesse esforço colaborativo. Basicamente, os goals específicos dessas comunidades, desses grupos, os laboratórios de desenvolvimento vão estar nesta fase inicial do projeto, que ela tem a duração de 15 meses, vão estar focando os seus trabalhos na especificação e desenvolvimento da primeira versão desse conjunto de ferramentas. Como eu comentei já, os laboratórios associados vão estar participando nessa especificação e influenciando essas definições. E, além de mais, aqueles que têm condições de assumir algumas tarefas de desenvolvimento, a partir do 3º, 4º mês de projeto, vão estar também partilhando os esforços de desenvolvimento. E uma coisa importante nesses projetos todos aqui, os laboratórios participantes não só vão ser os concebedores e construtores das ferramentas, mas principalmente eles vão ter que ser usuários da ferramenta. Então, todos os laboratórios vão ter que, nesse esforço, produzir um material específico. Nada como fazer o projetista ser o primeiro usuário dele para poder ver o que ele fez. Então, esses daí são os goals, os objetivos operacionais. Como é que nós estamos organizando o projeto que já está no seu 2º mês de andamento? Nós tivemos o início em 1º de setembro. Os laboratórios associados, de uma certa forma, eles devem se agrupar ao redor de laboratórios de desenvolvimento. Nós temos 2 comitês, o comitê externo, composto por pesquisadores de fora do estado de São Paulo, de fora do país, que tiveram a responsabilidade de fazer a seleção dos participantes e, consequentemente, ao longo agora, fazer a própria avaliação dos resultados. Nós temos um comitê, que é um comitê de gestão do projeto, tá certo? Que tem a responsabilidade de fazer o gerenciamento geral do projeto como um todo e garantir que nós consigamos fazer a nossa manada de gatos na direção correta. O comitê gestor é composto por essas pessoas. Nós temos os 4 investigadores principais dos laboratórios de desenvolvimento participando do comitê gestor e temos um representante dos laboratórios associados também participando do comitê gestor. Qual é o modelo de trabalho que foi adotado para a condução dos projetos do aprendizado eletrônico? Nós criamos 4 núcleos regionais, tá certo? São Paulo 1, São Paulo 2, núcleos centrados em cada um dos laboratórios de desenvolvimento. O núcleo São Paulo 1 está centrado ao redor do LARC, da Escola Politécnica. O núcleo São Paulo 2, centrado ao redor da Escola do Futuro, da USP. O núcleo Campinas, centrado ao redor do Elabora, da Unicamp. E o núcleo São Carlos está centrado ao redor do Intermídia. Estão nomeados aí os laboratórios associados. Como é que nós temos trabalhado? Basicamente da seguinte forma. E esse é também um aprendizado muito grande que nós estamos, de fato, experimentando e ver se conseguimos trabalhar e conduzir os esforços de forma eficiente dentro de uma comunidade tão grande. Os núcleos regionais, eles têm reuniões mais frequentes, em geral reuniões presenciais, por isso que eles foram agrupados regionalmente, e tem o espírito de se preparar dados para as reuniões que vamos ter nos grupos de trabalho, que eu já vou mencionar a seguir. Basicamente, cada um desses núcleos deve ter um ou mais pessoas dedicadas a fazer o report, a preparação de documentos ou a documentação das sugestões que devem ser levadas aos grupos de trabalho. Foram criados 3 grupos de trabalhos no projeto.
aprendizado eletrônico inicialmente. Esses grupos têm natureza permanente e eles devem ter reuniões e servir para sincronizar o trabalho colaborativo. Nós temos o GT1, que é o grupo que tem o objetivo de definir a metodologia a ser usada, a documentação, a infraestrutura, a arquitetura, a tecnologia que a gente deve usar em todos os laboratórios. Tá? O GT2 é o grupo que trata basicamente da compatibilização dos nossos esforços com os esforços internacionais. A questão de padrões de arquiteturas, padrões de linguagem, padrões de objetos de aprendizagem, todos esses padrões e projetos similares internacionalmente que podem gerar influências que são importantes para nós, no grupo GT2 tem como objetivo esse estudo, a consolidação, a agregação desse conhecimento e facilitar que o projeto possa utilizar o máximo possível desde que aplicável. E o GT3 é o grupo funcionalmente mais preocupado com a ferramenta em si, o conjunto de ferramentas em si, tem a responsabilidade de produzir a especificação ampla e abrangente do projeto como um todo e uma versão mais específica dessa especificação, que é aquela que vai ser construída nesta primeira versão. E, especificamente, construirmos a primeira prova de conceito. Como eu falei rapidamente aqui, estão sendo mais ou menos resumidos os trabalhos e os escopos de cada um dos grupos de trabalhos, mas basicamente nós temos uma reunião mensal em cada grupo de trabalho. Então nós temos 3 grupos de trabalho, no mês, 3 semanas, uma semana para cada um faz essas reuniões. Entre essas reuniões, os núcleos regionais têm tarefas de casa, eles preparam, eles subdividem as tarefas para os seus laboratórios em si, onde que cada um na sua casa produz resultados, propostas para serem discutidas nessas reuniões. No GT1, como eu falei, nós falamos de metodologia, de software colaborativo, a questão de testes de certificação, a questão de documentação, a questão de tecnologia, a questão de arquitetura. No GT2, nós tratamos das questões dos padrões internacionais, a aderência, compatibilização, identificação daquilo que é relevante para os nossos esforços. No GT3, a gente trata, de fato, da definição funcional da ferramenta, tanto na sua versão completa quanto na versão da sua fase inicial. Nós temos a condução do trabalho feito a cada 120 dias nós temos pontos de verificação dos trabalhos. Isto é bastante condizente, principalmente com os resultados tecnológicos esperados. Talvez nos resultados de pesquisa a gente não consiga fazer esse checkpoint tão frequente, mas nos tecnológicos certamente é fundamental. Nós tivemos a sessão de abertura do projeto em setembro deste ano. Estamos agora, no dia 1º, fizemos os 2 primeiros meses de trabalho, estamos com o primeiro workshop de dia, tá certo? No mês de dezembro nós devemos ter o primeiro report nosso, onde nós devemos estar definindo toda a tecnologia, toda a arquitetura, a funcionalidade completa da ferramenta na sua primeira versão, para que nos próximos 12 meses nós consigamos produzir os primeiros protótipos, de tal forma que no 15º mês de projeto, os 3 primeiros meses para especificar, mais 12 para fazer, meus colegas do projeto não fiquem mais assustados do que nós já estamos, a gente espera ter com 15 meses a primeira versão dessa ferramenta. Então essa é a visão que eu queria dar do projeto.